Oiê! Hoje eu vim contar uma história de sincronicidade que aconteceu comigo na semana passada, que na verdade eu comecei a contar lá no meu Instagram, mas se você assistiu meus vídeos anteriores, vocês sabem que eu tô tentando superar um vício que eu tenho com o Instagram e querendo estar mais presente aqui no YouTube, então eu resolvi não contar lá e virar o celular na horizontal e gravar aqui pro YouTube. Fiz um chazinho pra gente conversar, vou pôr meu microfone aqui. Gente, olha que luz linda que tá entrando aqui na minha casa. Minha casa geralmente é muito escura, mas tem um determinado momento da manhã que entra essa luz que eu amo. O chazinho de hoje é de camomila com spiced apple. É uma maçã com canela, cardamomo e cravo. Eu queria que vocês conseguissem sentir o cheiro desse chazinho, porque ele é muito gostoso. Tá quente, não vou tomar. Há umas 2 semanas atrás, o meu psicólogo passou um exercício para eu fazer em casa de escrita, de journaling, que era para eu escrever o que eu sou hoje, o que é importante para mim hoje e quais são os meus valores hoje. E aí eu comecei a escrever no dia seguinte já. Eu sou a louca do journaling, né? Eu tenho como hábito na minha rotina matinal escrever todo dia de manhã, meu morning pages. E aí no dia seguinte eu comecei a escrever e foi até bem intenso, assim. Eu não consegui escrever numa tacada só. Eu senti que eu tive que dar uma pausa, assim, digerir aquilo que eu tinha escrito. E levei 3 dias para escrever. E foi muito interessante porque, por mais que tenham coisas que eu meio que sei, assim, no meu consciente, que são importantes para mim, que eu valorizo, vieram coisas que estavam adormecidas em mim. Alguns sonhos que tinham sido esquecidos. Quem me acompanha há mais tempo, principalmente aqui no YouTube, se você voltar nos vídeos lá de 2017, sabe que eu e o Davi, passamos 6 meses morando numa van. A gente veio para a Austrália com esse sonho. A gente veio para cá porque a gente queria melhorar um pouquinho o inglês, comprar uma van e sair por aí dando uma volta ao mundo. Esse era o plano, lá em 2015. Enfim, resumo da história. O tempo foi passando, a gente comprou a van, a gente começou a fazer essa viagem, começando aqui pela Austrália. Foi quando a gente passou esses 6 meses morando na van. A gente fez boa parte da costa leste, fizemos a Tasmânia, acabou o dinheiro no meio da viagem, a gente voltou para Gold Coast e a vida seguiu por outros rumos, que não necessariamente foi ruim, porque né, a gente acabou entrando num caminho onde o Davi conseguiu um sponsor e depois a gente pegou a nossa cidadania. Então a gente teve outras conquistas que aconteceram na nossa vida, mesmo a gente tendo pausado esse sonho de dar uma volta ao mundo. Os anos se passaram, fazem 10 anos já que a gente mora aqui. Quando eu estava escrevendo, eu fiquei pensando no meu eu de 90 anos de idade, olhando para minha vida para trás e as coisas que eu gostaria de ter conquistado. E eu percebi que eu ficaria muito triste se eu olhasse para trás e ver que eu nunca fiz essa viagem, ver que eu nunca dei essa volta ao mundo de carro, que era um sonho tão grande que a gente tinha. E que, claro, não é porque a gente tem um sonho que os sonhos são para sempre, né? Eu acho que os nossos sonhos eles vão se moldando no decorrer da vida, outros sonhos vão entrando, outras coisas você vai percebendo que você não quer mais, ou que você não quer mais dessa forma. E durante esses anos, não é que a gente nunca mais conversou sobre esse assunto de dar uma volta ao mundo de carro, ou voltar a morar na van de novo. Mas eu não sei, eu meio que percebi que eu talvez quisesse fazer isso de outra forma, ou eu comecei a me questionar se eu realmente ainda tinha esse sonho, ou se por eu repetir isso tantas vezes por tantos anos, eu achei que eu ainda tinha esse sonho. Não sei se ficou confuso, se eu consegui explicar, mas era um questionamento que eu tinha. Eu não sabia mais se esse sonho ainda era meu. E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício que o psicólogo propôs, eu percebi que sim, eu ainda gostaria de fazer isso. Eu gostaria de olhar para trás e falar, nossa, que incrível. Eu dei uma volta ao mundo de carro, eu tive a van dos meus sonhos, porque hoje a gente tem uma camper van, mas a gente quer outra van, uma van um pouco maior, porque agora a gente tem Bowie, nosso cachorro, que precisa de mais espaço. E também, né, a vida é outra, a gente tem outra rotina, então a gente quer uma van nova. Então são coisas assim que começaram a borbulhar dentro de mim e apareceu ali no papel de novo. Tá? Então, enfim, tô contando isso só para ter um contexto para eu poder explicar essa sincronicidade que aconteceu. Ao mesmo tempo, eu estou lendo um livro chamado O Mapa dos Encontros, que foi escrito pela Isabela Mesadri. Ela é astróloga e ela criou
esse livro, que é um livro de ficção, com astrologia. Junto com esse livro, ela criou playlists que são para cada parte do livro. Então, tem o QR Code lá que você escaneia e isso te leva para a playlist. Então, à medida que eu fui lendo, eu fui ouvindo essas playlists no decorrer do dia, enquanto eu dirigia, enquanto eu fazia o café da manhã, enquanto eu me arrumava, etc. E aí, um dia, isso aconteceu na semana passada, eu estava me arrumando para começar o dia e coloquei lá a playlist para tocar. E, de repente, começou a me dar muita vontade de chorar. E só um parênteses, quando eu escrevi isso que o psicólogo propôs, eu fiquei um pouco mexida, eu fiquei um pouco emotiva, fiquei um pouco triste também por ver que eu, meio que larguei esse sonho. Então, mexeu muito assim com as minhas emoções nesses dias e eu fiquei meio que tentando observar o que eu estava sentindo. Aí, eu estava nesse dia me arrumando, ouvindo essa playlist e de repente começou a me dar muita vontade de chorar. Muita, muita, muita vontade de chorar. Comecei a ficar triste. E aí eu tava me arrumando, fazendo minha maquiagem, não queria borrar a maquiagem. Eu falei, não, eu quero parar de ouvir música, não vou mais ouvir música. Preciso de um silêncio aqui, eu preciso ficar em silêncio para eu respirar. No que eu fui no meu celular para apertar pausa, o nome da música literalmente dizia Don't Cry, é o nome da música, não chore. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, e isso assim, é uma playlist enorme, tem muita música. Ok, Don't Cry, não é pra eu chorar, é pra eu parar de chorar. Mas daí eu fiquei curiosa pra saber o que mais tem na letra dessa música, porque talvez tenha uma mensagem, sei lá. E tinha um pedaço que dizia assim, don't cry, 'cause you will find that you were made to see the world and you barely scratch the surface. Ou seja, não chore, não chore, porque você vai descobrir que você foi feita para ver o mundo e você está apenas começando. Aí sim que eu desabei de chorar, né? Eu falei, minha nossa, eu não acredito. Eu tenho pensado tanto esses dias sobre como parece que eu larguei os meus sonhos, que eu me acomodei na minha vida. Não que seja ruim, porque a nossa vida é muito boa, a gente mora num lugar legal, tá tudo, fluindo, tudo como tem que ser, né? Tudo no universo é perfeito. Mas que eu tinha começado a sentir essa tristeza por perceber que talvez eu larguei um pouco desses sonhos de ser mais aventureira e de explorar. E aí eu li isso. Eu falei, ok, isso é uma mensagem pra mim. Aí, no dia seguinte, eu fui no meu psicólogo. Eu cheguei um pouco antes e fiquei ali esperando, né, na salinha ali na recepção. E eu acho que nesse lugar que ele atende deve ter alguma coisa com crianças também, porque nessa recepção tem uns brinquedos e tem tipo uma prateleira assim com vários livros de criança. Então eu tava sentada assim, de frente para essa prateleira, esperando dar o meu horário e de repente eu bato o olho num livro que me chama atenção. Eu levanto, eu pego esse livro e começo a folhear o livro, que é um livro lindíssimo, por sinal, tem várias mensagens assim, que não é só para criança, é para todo mundo, assim, várias coisas motivadoras, né, dizendo para você acreditar em você mesmo, acreditar nos seus sonhos. E eu ali, folheando, fui tirando várias fotos assim das frases e aí eu caí numa página que tá escrito assim: What if you barely scratch the surface of who you are and what you can do? Ou seja, e se você estiver apenas começando ou apenas começando a descobrir, é difícil traduzir, né? A frase em inglês diz barely scratch the surface. Você tá só arranhando a superfície, seria tipo só a ponta do iceberg. Então, e se você estiver apenas começando a descobrir quem você é e o que você pode fazer, o que você pode criar? E foi exatamente a mesma frase, you're barely scratching the surface. Não é uma frase comum, assim, que eu vejo todo tempo, em qualquer lugar. E foi 2 dias seguidos, primeiro na música, depois nesse livro. Eu falei, minha Nossa Senhora! Ok, universo. Recebi a mensagem. Eu não sei ainda para onde isso vai levar, mas reacendeu uma coisa em mim que estava adormecida. E eu quis registrar isso aqui, porque eu sei que isso é uma pecinha importante do quebra-cabeça que lá na frente vai fazer sentido e eu vou lembrar desse dia. E eu quis deixar registrado, porque eu vou voltar aqui e eu vou ver esse vídeo
e eu vou lembrar, falar, nossa, olha isso. Tanto que eu tô escrevendo meu livro, né? Hoje, inclusive, daqui a pouco eu vou sair, vou para a biblioteca. Toda sexta-feira eu tô escrevendo um livro que é um memoir, é a minha história, de quando a gente veio para a Austrália. Então, esse ano a gente fez 10 anos aqui, eu comecei a escrever esse livro em 2020. E conta a nossa história, de como a gente teve a ideia de vir para cá, de como a gente começou a acreditar nos nossos sonhos, por causa de influências que a gente teve ao nosso redor, na época, que nos fizeram acreditar nos nossos sonhos. E isso nos fez acreditar também que a gente podia viver o nosso sonho, viemos para cá. E aí aconteceram várias coisas, várias histórias de sincronicidade, várias coisas que a gente manifestou, pessoas especiais que entraram na nossa vida para nos ajudar, cada uma num pedacinho ali da nossa jornada. Então esse livro é a nossa história, né? Esse compilado de histórias dos últimos 10 anos, que não só é um registro para mim, mas a minha ideia é que as pessoas que vão ler esse livro, elas vão sentir a mesma coisa que eu senti lá atrás, quando eu vi a história de outras pessoas realizando seus sonhos, e isso me fez acreditar no meu sonho. Então a minha ideia é que a pessoa que vai ler esse livro, ela vai sentir também essa motivação, ela vai sentir que ela também consegue realizar os sonhos delas. Então eu tô começando a registrar essas coisinhas que acontecem, porque muita coisa se perde, né? A gente esquece. Então, um dos motivos de eu querer gravar esse vídeo foi porque eu sei que esse pedacinho dessa história vai estar no meu livro também, porque isso de alguma forma vai conectar lá na frente. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Se você assistiu o vídeo até aqui, vou te pedir para você deixar um like, de repente você deixar um oi nos comentários, porque eu estou voltando com o meu canal agora. É muito difícil criar esse hábito de estar aqui de novo, mas é uma coisa que eu quero muito. Então é muito esforço que eu coloco nisso, de gravar, de editar, de fazer o upload, de vencer todos os meus medos de julgamento, que sim, eu tenho, né? Porque eu tô aqui gravando que eu não tenho medo de julgamento, eu tenho. Eu sou uma pessoa tímida, por mais que as pessoas não acreditem, porque eu tô sempre mostrando a cara na internet, mas quem me vê pessoalmente, eu sou uma pessoa muito quietinha, eu acho muito difícil começar a conversa com as pessoas. Então, para eu estar aqui fazendo isso, que é uma coisa que eu acredito tanto e que eu tenho tanta vontade, existe um esforço por trás. E se você quer me apoiar a continuar, deixa o seu like e o seu comentário, porque isso me incentiva a fazer mais vídeos. Obrigada, te vejo na próxima. Beijo!